Irmãos em Jesus, muita paz. Reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para compreendermos, estudarmos e conversarmos sobre os ensinamentos do mesmo. Hoje, nós trataremos da sua mensagem ao dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Devemos, é claro, ser gratos à misericórdia do Mestre, à bondade desse Cristo que governa o planeta Terra e nos concedeu a oportunidade, nos deu a autorização para reencarnarmos neste mundo que Ele governa. Vamos fazer a prece inicial dos nossos trabalhos de hoje, elevando o pensamento a este que é nosso guia e modelo, Jesus. Mestre amado, graças te damos pela misericórdia que tendes para conosco, por, além de permitir que reencarnássemos neste planeta que governas, que é para nós, ao mesmo tempo, uma escola, um hospital, onde tratamos as nossas imperfeições e aprendemos através dos teus ensinamentos e com a oportunidade de praticá-los, a verdade. E assim, ó Mestre amado, além de todas essas misericórdias que tivestes conosco, ainda nos destes tudo o que precisávamos e o que precisamos para cumprirmos o objetivo de nossa estadia neste planeta maravilhoso para nós, pelas belezas e oportunidade que nos oferece de aprendizado e de exercício prático dos teus ensinamentos. Continuai, ó Mestre amado, abençoando a todos nós que aqui habitamos e dando-nos oportunidades renovadas para cumprirmos o que nos comprometemos no mundo espiritual e concluirmos a nossa reencarnação com sucesso e melhores do que quando aqui chegamos. Bem, hoje nós, estudando na casa de meu Pai há muitas moradas, nós vamos começar o nosso estudo com a narrativa de Jesus, transcrita em João 14, 1 a 3. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Veja a grandiosidade de Jesus e dos seus ensinamentos. Isso ele falava aos seus discípulos
já antecipando para eles a sua partida para o verdadeiro mundo, o mundo espiritual. E ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se agite, crede em Deus e crede em mim. Aqueles discípulos que conviviam com ele, preocupados com a sua possível partida e a orfandade que eles sentiriam, Jesus alertou a creiam em Deus, creiam em mim, não se preocupem, não se agitem. E complementa: na casa do Pai há muitas moradas, mostrando que ninguém vai ficar abandonado aqui na terra e quando partir para o mundo espiritual. Que consolo, que esperança sabermos que quando chegarmos no mundo espiritual, lá tem inúmeras, milhares, milhões de moradas e que Jesus está no mundo espiritual preparando-nos um lugar, preparando-nos uma dessas moradas. Ele, como anfitrião, está preparando os cômodos para receber um visitante querido para ele, que somos cada um de nós. E quando esse lugar estiver preparado, nós ali chegaremos e teremos as nossas acomodações prontas e gozaremos das vantagens de termos uma morada, uma acomodação preparada pelo dono, preparada por aquele que governa, preparado por aquele que criou. E assim, nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos nos agitar. O que precisamos apenas é crer em Deus e crer em Jesus. E dessa forma, estaremos aproveitando o que eles nos deram, a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, exercitando, aperfeiçoando-nos, porque o aperfeiçoamento é o objetivo da reencarnação. O aperfeiçoamento é o objetivo dessa oportunidade dada por Jesus de vivermos aqui na terra, chegarmos numa condição, aprendermos, praticarmos esse aprendizado e voltarmos para o mundo espiritual com uma situação intelectual, com uma situação moral melhor do que quando aqui chegamos. É o aluno que vai para a escola no início do ano e quando chega ao fim do ano, ele tem mais conhecimento, ele está mais preparado e tem condições de partir para uma série mais adiantada. Assim somos nós neste planeta que a misericórdia divina nos colocou. E acrescentando, se formos colocados aqui pela misericórdia divina, aqui é o melhor local para nós. Aqui é o local
que atende todas as nossas necessidades de aperfeiçoamento. Porque Deus é bondade e amor. E Jesus é o nosso guia e modelo. E ambos proporcionam o melhor para as nossas necessidades. Mas por falarmos em moradas, tradicionalmente, aqui na Terra, nós já temos moradas e moradas múltiplas. Nós temos aqui diversas moradas. Aqui na Terra, quando nós pronunciamos a palavra morada, nós entendemos, relacionamos ao conhecimento que nós temos aqui, limitado de uma morada, que é uma casa, que é um local onde nós nos protegemos da chuva, nós nos protegemos do calor, nós nos abrigamos e com o desenvolvimento intelectual nós adaptamos este local para usufruir de mais ou menos conforto, de acordo com as nossas condições. Assim, aqui na Terra nós temos os palácios suntuosos, nós temos as choupanas, temos os palácios e temos a selva. E entre essas moradas, nós temos uma série de moradas intermediárias. Da choupana, a uma choupana maior, a uma pequena casa, a uma casa maior, a uma morada com mais conforto, uma morada com mais recursos, e chegamos até aos palácios, onde o conforto e os recursos já chegam a beirar ou a ultrapassar até o supérfluo. E aqui nessa terra, falamos agora das moradas existentes em sua superfície. Mas nós temos moradas nos rios. Para outros moradores, é claro, mais moradas. Moradas na superfície, moradas nas profundidades, moradas nas locas. São moradas de acordo com as necessidades de cada um ser vivente que ali habita. Quando falamos do mar, nós também temos moradas. Na sua grandiosidade, o mar oferece também moradas nas superfícies, nas profundidades, em regiões tão profundas que o homem não conseguiria viver, em regiões tão profundas onde a luz solar não tem acesso. Moradas nos arrecifes, moradas nos navios que naufragaram. Temos na terra, no rio, nos mares, também as moradas microscópicas que os nossos olhos não conseguem observar. Mas a ciência, o desenvolvimento intelectual permitiu que instrumentos nos deem acesso a essas moradas e a essas vidas microscópicas, que todos esses viventes de cada uma dessa morada
foi criado por Deus. E cada uma dessas moradas foi projetada pelo nosso guia e modelo quando trabalhou na formação deste planeta. Mas de todas essas moradas, queremos acrescentar mais uma. E uma morada importantíssima para o nosso sucesso no nosso aprendizado e na prática dos ensinamentos neste mundo. As moradas mentais. E onde ficam essas moradas mentais? Ora, o nome já diz, na nossa mente. E essas moradas são criadas pelo nosso pensamento. Elas são criadas de acordo com os nossos pensamentos. E essas moradas também podem ser boas, podem ser ruins, podem ser intermediárias, podem ser moradas confortáveis, moradas mais felizes ou moradas menos felizes, dependendo unicamente de nossos pensamentos. Onde estiver o nosso pensamento, ali nós estaremos. Daí a importância de, em nosso e com nosso aprendizado aqui na Terra, nós procurarmos administrar, nós procurarmos aperfeiçoar, nós procurarmos melhorar constantemente, principalmente a nossa morada mental, pois ela é quem vai dar, é quem vai ditar o nosso estado, feliz ou infeliz. A nossa situação de saúde ou doença. A nossa perspectiva futura. O nosso conforto ou o nosso desconforto. Mas, diferente de todas as outras moradas, que algumas vezes não depende tanto de nós, depende de circunstâncias múltiplas. A morada mental, a nossa morada mental, depende unicamente de nós. Somos nós que vamos dizer, somos nós que vamos construir a nossa morada mental. Daí, para isso, nós temos também os ensinamentos de Jesus, mostrando-nos como devemos preparar essa morada. E Jesus, na sua passagem aqui na Terra, nos mostrou diversas situações. E, resumindo essas situações, Jesus disse que para essa morada ser a melhor possível, nós temos de vivenciar o amor. E para vivenciarmos o amor, nós temos de exercermos o perdão. Nós temos de fazer o bem. Nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim agindo, nós teremos a certeza de uma excelente morada mental.
Mas o que dizem as religiões tradicionais com relação a essas moradas? As religiões tradicionais falam em moradas além, depois de nossas moradas, das moradas que vivenciamos aqui na terra. E elas falam em céu, em inferno e purgatório, que seriam moradas existentes no outro plano, depois do nosso desencarne, que seriam essas as moradas prometidas por Jesus. E o que seria o céu, segundo essas religiões tradicionais? Seria o local onde aquele que agiu bem aqui na terra, aquele que tinha uma boa morada mental, aquele que seguiu os ensinamentos de Jesus, iriam viver num local de paz e de luxo, de felicidade. Ao passo que aqueles que não seguiram os ensinamentos de Jesus, aqueles que foram maus, aqueles que viveram em moradas mentais degradantes, iriam para este local chamado inferno, que é um local onde haveria choro e ranger de dentes, e um fogo que não apagava nunca, a nos queimar sem nos consumir. Seria o destino de todo aquele que foi mal aqui na terra. Mas tem também um purgatório. O que seria esse purgatório? Seria um local intermediário entre o céu e o inferno. E quem iria para esse local? Aqueles que não foram completamente bons, nem totalmente maus. Aqueles que ficaram no erro, mas com alguns acertos. Ou aqueles que acertaram, mas ainda com muitos erros. Então iriam para esse local chamado purgatório, onde os sofrimentos seriam grandes, mas diferente das situações do céu e do inferno, que seria no céu a felicidade e no inferno o sofrimento, ambos eternos, sem fim. Quem fosse para o céu ficaria lá na felicidade eternamente, e quem fosse para o inferno ficaria lá no sofrimento eterno, sendo queimado eternamente sem ser consumido. O purgatório teria o sofrimento, mas não seria eterno. Seria um local intermediário, onde após muito sofrer, arrepender-se, aquele que ali purgou os seus erros, iria para o céu. E dessa forma, as religiões tradicionais mostram, entendem o ensinamento de Jesus ao dizer que na casa do Pai tem muitas moradas. Só que essas moradas, assim interpretadas por essas religiões, pautaram os ensinamentos religiosos por séculos. E as pessoas aceitavam tranquilamente, principalmente as pessoas de fé, porque a fé tradicional era aquela fé
que se tinha uma crença em algo, porque alguém lhes ensinou, porque alguém interpretou os ensinamentos de Jesus e lhe disse: é assim, assim e assim. E as pessoas aprendiam e creiam naquilo porque estava sendo dito por uma autoridade religiosa. Era fé, era essa crença que sustentavam as pessoas procurando fazer o melhor para, ao partir deste mundo, ir diretamente para o céu. Só que no século XIX, em meados do século XIX, chegou ao mundo a terceira revelação. A primeira nós tínhamos recebido com Moisés, o Deus único, a justiça. O segundo nós tínhamos recebido com Jesus, o amor. E veio a terceira, a verdade, que não foi uma pessoa, não foi um espírito iluminado que reencarnou para nos trazer, mas ela foi espalhada por todo o mundo pelos espíritos, capitaneado pelo Espírito Verdade. E ela já tem outra visão do que seriam essas moradas. Mas não é uma visão contraditória, não é uma visão que vá de encontro aos ensinamentos de Moisés, aos ensinamentos de Jesus. É uma visão que, ao mergulhar nesses ensinamentos, extraiu dali uma interpretação mais aprofundada dos mesmos fatos. E nós sabemos que Jesus disse que não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la. E neste cumprimento da lei, que Jesus seguiu, mas com a visão superior daquele que é o guia e o modelo da humanidade. Ele pegou todas as leis existentes, resumindo-as em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E disse: aí está toda a lei. Foi preciso a superioridade moral do Mestre Jesus para mostrar o óbvio, que todas as leis morais existentes no Decálogo se resumia a amar a Deus sobre todas as coisas, que era a primeira, e as outras 9 se resumia em amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus, com essa visão superior, disse: eu vim cumprir as leis. E todas as leis estão nessas 2 máximas. E com essa visão superior que ele ensinou a todo o povo de sua época. Só que aquele povo não tinha ainda as condições necessárias de assimilar toda a profundidade de seus ensinamentos. E ele então falou-lhes por parábolas e explicou aos seus discípulos: a eles eu falo por parábolas,
A vocês, eu explico diretamente, porque os discípulos tinham uma condição diferenciada, tinham o que ele chamava de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Com o advento do Espírito da Verdade, com a vinda da terceira revelação, que é o Espiritismo, esses ensinamentos são vistos de outra forma, de uma forma ainda mais aprofundada, porque quando Jesus prometeu aos seus discípulos que não os abandonaria e rogaria ao Pai, e o Pai mandaria outro Consolador, o Espírito Verdade, que viria a ensinar aquilo que o povo não tinha entendido e relembrar os seus ensinamentos. Corrigindo, ensinar coisas novas. E essas coisas novas não eram nada diferente do que Jesus tinha dito, mas o aprofundamento, a interpretação mais profunda dos ensinamentos de Jesus. A doutrina dos Espíritos diz que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. A casa do Pai, que é ampla, que recebe todas, é o universo. E as moradas que existem na casa do Pai são os mundos no espaço infinito. Aí nós começamos a ver a lógica existente nisso aí. Que casa enorme é essa que tem tantas moradas? É o universo criado por Deus. E que tantas moradas são essas? São os mundos que nós só conhecemos e só vemos uma parte mínima, um percentual mínimo deles. Quando numa noite sem a luz daqui da terra para atrapalhar, e olhamos para o firmamento, nós vemos a quantidade enorme de estrelas brilhando. E ali, entre uma estrela e outra, tem outra infinidade de planetas que nossos olhos, nossos sentidos não podem perceber, por serem muito limitados. Mas a ciência, já com o seu avanço, construiu equipamentos, assim como o microscópio para nos mostrar o micro, criou os telescópios para nos mostrar o macro. E hoje, os cientistas a cada dia fazem cálculos incríveis da quantidade de planetas, de sóis, de estrelas que existem, chegando à conclusão, por esse número sempre superlativo, aumentando a cada dia que nosso intelecto consegue instrumentos mais precisos, que o universo é infinito, que está sempre em crescimento, mostrando que, como Jesus disse, que o Pai trabalha sempre, que a cada momento é criado novos mundos.
Mas no Espiritismo também, nós vimos essa definição do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2. Nós temos também outro estudioso espírita, Leon Denis, que no seu livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 4, ele diz: a casa do Pai é o infinito céu. As moradas prometidas são os mundos que percorrem o espaço. E assim, com a visão da doutrina dos espíritos, trazida por centenas, milhares de espíritos, comandados pelo Espírito Verdade, e todas essas informações codificadas por Kardec, nos dá as condições de evoluirmos até na questão de nossa fé, porque a nossa fé era baseada nas interpretações dadas pelos líderes religiosos com relação ao Evangelho de Jesus. E com o advento do Espiritismo, a nossa fé passa a ser a fé racional, onde a lógica, onde o nosso entendimento, onde o acompanhamento dos conceitos filosóficos, científicos e religiosos do Espiritismo nos dá a fé raciocinada, a fé onde nós cremos porque sabemos, diferente daquela fé que nós criamos porque foi dito. Hoje nós temos a oportunidade de crermos e adquirirmos essa crença pelo conhecimento, pela certeza, pelo nosso próprio raciocínio, que é, segundo a doutrina dos Espíritos, a verdadeira fé. Mas nessa imensidão de moradas na casa do Pai, nessa imensidão de mundos no universo, o Espiritismo nos deu a informação sobre a infinidade desses mundos, sobre a infinitude do universo, mas por uma questão didática, dentro da nossa capacidade de absorção de ensinamentos. Ela nos deu uma classificação desses mundos, que ele diz que são mundos, entre esses tem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Didaticamente, ele classificou esses mundos dessas 5 formas. E os mundos primitivos seriam aqueles onde os espíritos vivem as suas primeiras reencarnações. O mundo de provas e expiações são aqueles onde há o predomínio do mal. O mundo dos regeneradores são aqueles onde espíritos ainda necessitados de expiações têm uma espécie de repouso para refazerem, para adquirirem novas forças e seguirem sua jornada. Os mundos ditosos ou felizes são aqueles onde o bem predomina. Ainda existe o mal, mas um mal mínimo, porque há a predominância do bem. E os mundos celestes
ou divinos são os mundos onde habitam os espíritos puros. Daí, eles são celestes ou mundos divinos. E nessa classificação, em 5 itens, nós estamos no segundo. Nós saímos simplesmente dos mundos primitivos e alcançamos os mundos de provas e expiações. Porque aqui o mal ainda tem a sua predominância sobre o bem. E pelas nossas condições morais, pelas leis de atração, nós fomos atraídos, nós fomos colocados pela misericórdia divina neste mundo, onde estão, na maioria, os nossos iguais, aqueles que têm a mesma necessidade de expiação, aqueles que ainda têm tendência para o mal, aqueles que ainda trazem erros do passado para serem reparados aqui. Daí porque tanto sofrimento neste planeta, porque somos um mundo de provas e expiações. Mas, como foi dito, que o universo, que é a casa do Pai, tem muitas moradas que são os mundos que ali giram. E nesse universo tem do mundo primitivo para o mundo celeste ou divino, dentro da classificação que nos foi dada pelo Espírito Verdade, que está ainda dentro de nossa capacidade de entendimento. E do mundo primitivo ao mundo celeste ou mundo divino, há uma gradação incalculável pela nossa capacidade atual de variações. Mas existem mundos felizes, existem mundos muitas vezes superior à Terra. Mas como vivem os espíritos deste mundo? Vivem isolados, esqueceram dos mundos que viveram quando eram espíritos nas primeiras reencarnações, esqueceram dos mundos que expiaram os seus erros? Não, porque se eles assim se esquecessem, na figura do pobre que ao enriquecer desprezou os seus iguais. Não, eles não esquecem, porque se assim o fizessem, não seriam superiores a nós, não teriam direito a viver em mundos melhores do que o nosso. Nesses mundos, esses espíritos se preocupam e vivem a prática do bem. E há um intercâmbio entre esses mundos sob a supervisão dos dirigentes deste mundo. No nosso, que é Jesus, ele intermedia, ele se relaciona com os dirigentes de mundos primitivos, de mundos de provas e expiações, de mundos regeneradores, de mundos felizes, de mundos celestes ou divinos. E tanto Jesus procura ajudar com os recursos existentes no mundo que ele governa, mundos primitivos, pessoas em mundos felizes, espíritos em mundos felizes, sob a ordem do seu governo, procura ajudar mundos de provas e expiações. E isso já ocorreu conosco aqui na Terra, onde
em determinado momento, espíritos de capela, os capelinos, como nós chamamos, vieram aqui à terra a pedido e com o acolhimento de Jesus para acelerar o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento. Capela é um sistema que os astrônomos da Terra encontraram na constelação de Cocheiro. E Cocheiro, que aqui na Terra recebeu o nome de Cabra ou Capela, mas é uma constelação tão distante que a luz emitida de lá gasta 42 anos para chegar aqui na Terra. E a ciência atual nos diz que a luz percorre o espaço a uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Ora, numa viagem a 300 mil quilômetros por segundo, a luz gasta 42 anos para chegar aqui na Terra. Imagine a distância que existe entre estes dois mundos. Só que essa distância existe para nós, porque nós não imaginamos uma velocidade dessa em nenhum instrumento criado pela nossa inteligência, pela nossa ciência, que no dizer de Jesus ainda é vã. Mas para os espíritos, essas distâncias não existem, porque eles se transportam na velocidade do pensamento. Por este ensinamento da doutrina dos espíritos, nós automaticamente, logicamente, concluímos que a velocidade do pensamento é maior do que a velocidade da luz. E hoje a ciência não tem ainda a condição de calcular essa velocidade. Nem nós temos a condição de entendermos essa velocidade e como funciona. Tanto é que espíritos estudiosos da doutrina espírita, espíritos que se comunicam assessorando o Espírito Verdade, não tiveram como nos falar, nos explicar como funciona e qual é a velocidade do pensamento. E esses espíritos de capela, no momento em que a evolução moral chegou a um ponto muito avançado e ainda existia no planeta alguns espíritos rebeldes que não acompanharam a evolução moral daquela humanidade. Tinham o conhecimento intelectual, o conhecimento científico, mas na moral eles se rebelaram e não acompanharam. E para aquele mundo viver em paz, para aquele mundo viver em harmonia e continuar crescendo em moral, aqueles rebeldes atrapalhavam esse crescimento. E o que era que se fazia necessário? Que esses espíritos que já tinham tido todas as oportunidades para esse crescimento e recusaram,
foram afastados deste mundo para não atrapalhar o seu avanço moral. Jesus, na sua sabedoria e misericórdia, em contato com os dirigentes deste mundo, predispôs a receber, a acolher com o amor e o carinho a sabedoria que lhes são características, parcela desses espíritos. E acolheu esses espíritos aqui. E esses espíritos reencarnaram aqui na Terra. E Jesus os distribuiu no globo terrestre, em diversas regiões, de acordo com os seus conhecimentos e com a necessidade dos habitantes daquelas regiões. E esses espíritos que não tinham acompanhado o avanço moral, mas com os conhecimentos científicos, ajudaram, enquanto sofriam, pois saíam de um planeta com avanços tecnológicos e morais extraordinários e vieram para um mundo onde a ciência ainda era uma incógnita e onde a moral ainda era precária, ainda era nascente, ainda precisava de muito para chegar ao nível deles. Porque mesmo renegados lá, a sua moral ainda era melhor do que a existente aqui no planeta. Então eles contribuíram com as lembranças dos conhecimentos adquiridos em capela, exercitando, trazendo para aqui, para o nosso mundo, esses ensinamentos e extraordinários avanços tecnológicos e científicos, e também moral. Grandes civilizações surgiram, grandes monumentos, grandes feitos, grandes ensinamentos, grandes cálculos, grande desenvolvimento científico houve nessa época tão distante de nós, que nós hoje ficamos sem entender como povos naquela condição, naquela época, tiveram as condições necessárias de executar obras tão extraordinárias, cálculos tão perfeitos que hoje, para conseguirmos efetuá-los, precisamos de equipamentos extraordinários. E sem nada disso, eles conseguiram cálculos, informações, descobertas e monumentos que ultrapassavam em muito a capacidade intelectual dos habitantes daquele planeta. Mas foi a misericórdia divina trazendo esses necessitados para nos ensinar. E aqui, longe da atmosfera do seu planeta, atmosfera muito mais benéfica, aqui nas dificuldades de uma terra ainda sem conforto, sem tecnologia, eles aprenderam com o sofrimento, tal qual como prisioneiros, e ao mesmo tempo procurando melhorar as condições, suas condições de vida. Trouxeram avanços científicos e tecnológicos extraordinários. E o conhecimento moral que eles tinham, eles passaram a transmitir a parcela daquele povo. E o que eles não conseguiram transmitir, eles deixaram registrado para a humanidade futura. E assim, a misericórdia divina, o amor de Deus, a sabedoria de Jesus, que governa esse planeta,
nos mostra, nos esclarece, nos dá as condições necessárias de entendermos esse processo evolutivo na classificação do mundo. Essa informação sobre o sistema Capella nós temos no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, aliás, de Chico Xavier e Emmanuel, no seu capítulo 3. Mas nós iniciamos a nossa conversa com Jesus e vamos encerrá-la trazendo também Jesus, que é nosso guia e modelo. Certa feita, Jesus falando com os seus discípulos e ao povo em geral, Jesus começou a falar sobre Abraão. E ele falava com tanta intimidade sobre Abraão que as pessoas estranharam, dando a sua fala a entender claramente que ele conhecia Abraão. E um dos seus discípulos disse: como você, com menos de 50 anos, conhece Abraão? E Jesus disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso nós encontramos em João 8,58, mostrando que Jesus antecede Abraão. Mas é claro para nós hoje, estudantes da doutrina dos Espíritos, que sabemos que Jesus é o nosso guia e modelo enviado por Deus, que Jesus foi o construtor deste planeta. É claríssimo que ele antecedeu a Abraão, mas para o povo da época que não tinha esse conhecimento, causou estranheza. E se revoltaram contra Jesus, tendo Jesus de afastar-se. Mas como nós vamos conseguir? Já saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações. Como vamos passar? Como vamos progredir? O que precisamos fazer para chegarmos ao mundo de regeneração e seguirmos adiante? A resposta é Jesus, nosso guia e modelo. E Jesus disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, quando ele disse vem ao Pai, fica implícito que ele está ao Pai. Fica implícito a proximidade que ele está do Pai. Se não houvesse essa tal proximidade, ele dizia: ninguém vai ao Pai, dando a entender que o Pai está além, está distante. Mas quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, mostra a proximidade, mostra a sintonia dele com o Pai, e ele diz: venha ao Pai. Ele está perto do Pai. Mas mesmo assim, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, o que é o caminho? Todos nós, desde os mundos primitivos, quando éramos nômades, nós sabíamos o que era o caminho. Uma trilha, uma estrada a seguir, que leva uma trilha que nos levava de um ponto a outro. Aí Jesus se diz este caminho, Jesus se diz essa estrada, Jesus se diz esse roteiro.
que pode nos levar ao Pai. Mas ele vai mais além. Ele diz que é a verdade. E a verdade é a sua perfeição, que lhe dá o conhecimento do todo. E vai além. E a vida. Dando-nos a certeza, dando-nos a esperança, dando-nos a confiança de que seguindo-o, nós chegaremos ao Pai. E, adentrando-nos aos ensinamentos espíritas e o aprofundamento do Espiritismo nos ensinamentos de Jesus, nós vimos o aprofundamento de Jesus nos ensinamentos, nas leis existentes. Ele foi ao Decálogo e disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está todas as leis. O Espiritismo, a promessa, o Consolador prometido por Jesus, o Espírito Verdade, fez esse aprofundamento. Mergulhou no Decálogo, mergulhou na máxima de Jesus, no resumo que Jesus fez de todas as leis, e diz: fora da caridade não há salvação. O caminho para o Pai é a prática da caridade. Mas isso viola o resumo que Jesus fez? Isso será que viola o Decálogo? Não. Porque quem é que pratica a caridade sem amar a Deus? O que é a caridade, senão a prática, o exercício de amar o próximo como a si mesmo? E assim, a doutrina dos Espíritos nos mostra as muitas moradas existentes na casa do Pai. Nos explica, nos localiza, nos diz onde nós estamos. E tal qual um GPS que nos mostra a localização no mapa, nos mostra o caminho para o destino que nós escolhermos ir. A doutrina dos Espíritos nos mostra a Terra, nos mostra a localização da Terra na classificação dos mundos e nos dá o caminho. Nos mostra o GPS, indicando-nos o caminho a seguir para chegar ao nosso objetivo, que é o Pai. E assim, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, o caminho para o Pai, é nos ensinando que fora da caridade não há salvação. Nós temos a luz da razão, o sustentáculo para a nossa fé, a fé raciocinada. Isso, meus irmãos, é o que nós tínhamos para conversar nesta tarde sobre as moradas na casa do Pai. Elevemos o nosso pensamento ao alto em agradecimento a Jesus. Jesus de amor, misericórdia e bondade, mais uma vez te damos graças pelas oportunidades incessantes que nos concedes, dando-nos a todos as condições necessárias para o progresso, mostrando-nos a todo momento que és o caminho e a verdade e a vida. E só através deste caminho
podemos ser felizes chegando ao Pai. Abençoa-nos, ilumina-nos e dai-nos a tua paz, hoje e sempre.